Olá, estudante, seja bem-vindo ao curso de inspeção de equipamentos. Vamos dar a você algumas dicas para que tenha um melhor aproveitamento e desempenho nos seus estudos. Para estudar, escolha um local calmo e silencioso onde você não seja interrompido. Baixe a apostila da TreinaEng sobre esta disciplina e faça uma leitura cuidadosa e assista a nossas aulas. Consulte os outros materiais de apoio disponibilizados para esta disciplina. Depois de estudar o material didático disponibilizado, teste os seus conhecimentos fazendo exercícios. Todos os exercícios foram elaborados com base em nossas aulas e apostilas. Após fazer os exercícios, faça sua prova se esta já estiver disponibilizada e você já estiver bem preparado. Lembramos que cada disciplina tem uma quantidade mínima de dias para ser cursada antes de fazer sua prova. Consulte no quadro de acompanhamento do seu progresso neste curso a quantidade mínima de dias de estudo desta disciplina. Olá, senhores. Meu nome é Rafael César Buris. Sou formado em Mecânica Naval, Mecânica Industrial, Inspeção de Equipamentos, Inspeção de Dutos Terrestres. Também sou inspetor de controle dimensional de caldeiraria e tubulação e ultrassom N2S2.1. Trabalho na área desde 2007 em refinarias de petróleo e empresas de offshore. E hoje, senhores, vamos estar aqui, ministrando, participando de uma aula sobre ultrassom. Certo? Inspeção que tem ganhado muito espaço no mercado de trabalho por conta da sua eficiência, bem como o seu, podemos dizer assim, o seu sua boa remuneração, sua ótima capacidade de compensação financeira, Então, sem mais delongas, vamos explicar agora aos senhores como será o nosso esquema de aula. Bom, o nosso esquema de aula será subdividido da seguinte forma. Eu vou ler a apostila na qual os senhores têm acesso, e à medida que eu vou lendo, eu vou decifrando, eu vou explicando cada um dos tópicos que foi lidos, respectivamente, e dessa forma assim a gente vai desenvolver sobre a matéria, bem como nos capacitar a fazer até algumas questões que nos competem, Bom, senhores, então vamos começar, Vamos iniciar a nossa aula aqui, a nossa videoaula. E para iniciarmos a aula de ultrassom, vamos começar, da introdução, falando primeiramente sobre no que se fundamenta o ultrassom, certo? Se o ultrassom basicamente se fundamenta em som, certo? Aplicação de ondas ultrassônicas. Então, vamos começar, Por gentileza, acompanhem comigo. Sons extremamente graves ou agudos podem passar desapercebidos pelo aparelho auditivo humano, não por deficiência deste, mas por caracterizarem vibrações com frequências muito baixas, até 20 Hz, que é o infrassom, ou com frequências muito altas, acima de 20 kHz, ou 20.000 Hz, que é o ultrassom, e ambas são inaudíveis. Então, a primeira instância, o que devemos entender disso aqui? Que som ele é medido por meio de frequências, Ele é classificado por meio de frequências. E essas frequências que diferem o infrassom do ultrassom ou até mesmo do próprio som, o que determina isso são as frequências. O nível de frequência. Por exemplo, podemos observar nessa região aqui que até 20 Hz temos o infrassom, ou seja, um som com uma frequência abaixo de 20 Hz, certo? No caso de 20 Hz abaixo, ela é classificada como um infrassom, certo? Infra por ser abaixo do som que um ser humano pode ouvir. Então, obviamente, já podemos entender, que
o ser humano, o ouvido humano, né, o aparelho auditivo humano, ele não é capaz de ouvir o infrassom, certo? Segunda etapa, entre 20 e 20 mil Hz ou 20 kHz, chamem como preferir, temos o som. E esse som é o que o ouvido humano pode escutar, que é, por exemplo, a minha voz, uma música, um ruído, uma batida, certo? Tudo que você, aluno, é capaz de ouvir está dentro de 21, melhor dizendo, né? E de 20 mil Hz. Acima disso, recai aqui, ó, no que a gente apontou aqui no final do parágrafo, 20 kHz, certo? A partir daí, de 20 kHz a 20 MHz, 20 GHz, são frequências ultrassônicas, ou seja, também o ser humano não é capaz de ouvir, certo? Ele não é capaz de ouvir esse tipo de frequência e é a frequência que nós utilizamos, né, dentro da nossa inspeção aí de soldas por ultrassom, certo? Então vamos continuar a leitura. Como sabemos, os sons produzidos em um ambiente qualquer refletem-se ou reverberam nas paredes que consistem no mesmo, podendo ainda ser transmitidos a outros ambientes. Bom, simples, né? Nós sabemos que um som que é emitido normalmente, ele não se limita, não se restringe somente a uma área. Ele tem o potencial de quê? De se propagar a outros setores, mesmo que o tal esteja obstruído por uma parede ou por qualquer tipo de obstáculo, certo? Então, vamos em frente. Fenômenos como este, apesar de simples e serem frequentes em nossa vida cotidiana, constituem os fundamentos do ensaio ultrassônico de materiais. No passado, testes de eixos ferroviários ou mesmo sinos eram executados através de testes com martelo, em que o som produzido pela peça denunciava a presença de rachaduras ou trincas grosseiras pelo som característico. Bom, senhores, entendam bem uma coisa. Esse teste feito no eixo ferroviário, bem como nos sinos, ele usa o som, né, como uma referência. Porém, não era ultrassom. Isso aí é simplesmente uma emissão acústica, uma coisa que, né, lembra que são os primórdios do ultrassom pelo simples fato de que você trabalha com ondas sonoras. Só que a diferença é que aí são ondas que, primeiro, têm frequência audível ao ouvido humano. Segundo, não se trata de uma onda sonora que penetre em um material, certo? Trata-se exatamente do som que o material produz e o nosso ouvido é capaz de julgar e dizer, olha só, há ou não uma descontinuidade nesse equipamento. O ultrassom não. Você não é capaz de ouvir o ultrassom. Você não tem a capacidade de ouvir uma onda ultrassônica, certo? Então ela penetra no material, certo? E da forma que ela retornar ao aparelho, vai ser julgado através de parâmetros, evidentemente, se é ou não uma descontinuidade. Certo, senhores? Continuemos. Fenômenos como este, apesar de simples e serem frequentes em nossa vida cotidiana, constituem os fundamentos do ensaio ultrassônico de materiais. Certo? São os fundamentos. Perceberam? Não é ultrassom, mas é no que se baseia. Bom, vamos lá. Assim como uma onda sonora reflete ao incidir no anteparo qualquer, a vibração ou onda ultrassônica ao percorrer um meio elástico refletirá da mesma forma ao incidir no anteparo qualquer. A vibração ou onda ultrassônica ao percorrer um meio elástico refletirá da mesma forma ao incidir numa descontinuidade ou falha interna a este meio considerado. Bom, senhores, isso aí, de uma certa forma, retrata mais ou menos o que eu disse anteriormente e no que se baseia, né, no que se fundamenta o ultrassom. Existe o eco, certo? Então a onda, ela penetra no material e ela viaja por esse material.
ela tem a capacidade de, né, de percorrer a estrutura interna, né, do material que está sendo ensaiado. E assim que ela encontra ou o fundo do material ou uma descontinuidade, acontece uma reflexão, gera uma interface, né, entre um meio e o outro meio que se tem, né, por conta da descontinuidade ou não, e ela, ao incidir nesse meio, ela retorna, ela regressa à superfície, certo? Volta pelo cabeçote e você tem um sinal na tela, né, de um pico. Então, vamos continuar aqui para os senhores poderem acompanhar comigo na figura que se segue. Através de aparelhos especiais, detectamos as reflexões provenientes do interior da peça examinada, localizando e interpretando as descontinuidades. Aí você tem aqui, ó, um aparelho de ultrassom, né? Isso aqui é a tela do aparelho de ultrassom. E aqui nós temos um cabeçote que é conectado ao aparelho de ultrassom por meio de um cabo coaxial, certo? E aqui você tem uma peça que está sendo ensaiada e uma, então, descontinuidade. Então, senhores, percebam que essa luz, que esse facho de luz azul aí, na verdade, é uma onda sonora, né? É a representação gráfica de uma onda sonora. E ao momento que ele incide, que ele encontra a descontinuidade, o que acontece com ela, com a mesma? Ela possui uma interface, né? Uma interface diferente da interface da peça, e a onda, ao incidir, ao se encontrar com essa descontinuidade, ela reflete, ou seja, ela retorna ao aparelho, certo? Ela retorna ao aparelho, e ao retornar ao aparelho, o que acontece com aquela onda? Ela gera, por meio de uma conversão de energias, um pico na tela, né? Um sinal na tela que é exatamente esse aqui, ó, que eu estou circulando aqui, certo? E a esse sinal damos o nome de que? Eco, né? Proveniente de uma descontinuidade. Você tem o eco de fundo e você tem o eco de uma descontinuidade. Eco de fundo seria se não houvesse a descontinuidade aqui e a onda sonora atingisse o fundo da peça e voltasse ao seu material, ao seu cabeçote, perdão. Certo, senhores? Bom, temos aqui agora a finalidade do ensaio. O ensaio por ultrassom caracteriza-se num método não destrutivo que tem por objetivo a detecção de defeitos ou descontinuidades internas, presentes nos mais variados tipos ou formas de materiais ferrosos ou não ferrosos. Bom, senhores, primeira coisa, o ultrassom é um dos poucos métodos que existem de inspeção, né, de ensaio não destrutivo, o END, que tem a capacidade de detectar qualquer tipo de descontinuidade interna. O LP, o PM, o visual, ele tem a capacidade de quê? De detectar, né, trincas ou qualquer tipo de descontinuidade superficial e, no caso, acho que da partícula magnética, subsuperficial, né? Tem uma tolerância aí, se eu não me engano, não sei se é de 3 milímetros, um valor assim, mas isso não é importante no caso agora. Então, o ultrassom, que é o importante dizer, ele é um dos poucos que tem a capacidade de detectar descontinuidades no interior, né, da peça ensaiada. De maneira que não é possível, anotem isso, é bom saber, não é possível você detectar uma descontinuidade na superfície, né, do seu cordão de solda, por exemplo. Você não tem como, o ultrassom não detecta, somente descontinuidades internas. Certo? Bom, vamos em frente. Tais defeitos são caracterizados pelo próprio processo de fabricação da peça ou componentes a ser examinados, como, por exemplo, bolhas de gás em fundidos, dupla laminação em laminados, microtrincas em forjados, escórias em uniões soldadas e muitos outros. Ou seja, esses daí, senhores, são simplesmente exemplos de descontinuidades que o ultrassom é capaz de, né, de detectar e nos informar. Porém, como eu disse anteriormente, todas elas
Repito, todas elas são detectadas no interior da peça, somente no interior. Ok? Continuemos. Portanto, o exame ultrassônico, assim como todo exame não destrutivo, né, todo ensaio não destrutivo, todo END, visa diminuir o grau de incerteza na utilização de materiais ou de peças de responsabilidade. Senhores inspetores, o que ele disse aí não é nada mais do que o quê? O objetivo de uma inspeção, né? De um END, uma inspeção de uma inspeção em uma solda ou em uma peça, é reduzir, né, o número, a possibilidade, né, de você ter ali um trabalho com uma peça que tenha algum tipo de problema mecânico, né? Então, é o objetivo da inspeção, verificar se aquela peça está a nível de qualidade apta ou não, certo? Bom, nesse trecho aqui agora, senhores, nós vamos falar do campo de aplicação. O campo de aplicação é simplesmente a nível de informação, não será cobrado nas nossas avaliações, certo? Bem como fiquem tranquilos que na própria prova da ABEND, para quem se interessar em se qualificar, não será cobrado também. Bom, senhores, então vamos ler. Vamos ler. Em 1929, o cientista Sokolov fazia as primeiras aplicações da energia sônica para atravessar materiais metálicos, enquanto que, em 1942, Firestone utilizava o princípio da ecossonda ou ecobatimento para exames de materiais. Somente em 1945, o ensaio ultrassônico iniciou sua caminhada em escala industrial, impulsionado pelas necessidades e responsabilidades cada vez maiores. Então, senhores, percebam o seguinte, que o ultrassom, primeiramente, ele não se limita, né, à utilização industrial. Na verdade, ele nem começou na atividade industrial. Ele começou de que forma? Né, com um cientista russo, acredito, né, Sokolov, e ele fazia experimentos em materiais metálicos, mas não a nível industrial, certo? Mas como houve uma efetiva qualidade, né, foi comprovado que era eficiente, isso atingiu o nível industrial, de tal forma que hoje em dia, né, temos aí a inspeção de ultrassom como uma das inspeções mais cobiçadas, né, a nível preferencial, assim, a pessoa tiver a opção, né, de ter uma qualificação, a pessoa sempre procura se qualificar em ultrassom, em dimensional, porque são as melhor remuneradas, de fato, certo, senhores? Recomendo, inclusive, aos senhores alunos que queiram seguir o curso, que queiram se qualificar em ultrassom de fato, entendeu? Não se limitar somente à inspeção de equipamentos. Recomendo que façam o curso livre, recomendo também que estudem, retreinem e invistam, que é muito bom, certo? Bom, vamos continuar, senhores. Na maioria dos casos, os ensaios são aplicados em ácidos carbonos, em menor porcentagem em ácidos inoxidáveis. Materiais não ferrosos são difíceis de ser examinados e requerem procedimentos especiais. Ok. Senhores, aqui, nesse trecho aqui, nesse pequeno trecho, ele de uma certa forma, ele disse aos senhores quais são os materiais que são utilizados. Bom, como os senhores já devem prever, a maioria dos materiais utilizados são ácido carbono, né? São feitos em ácido carbono e, como ele mesmo diz, em menor escala, né, em menor porcentagem, ácidos inoxidáveis. Bom, justamente pelo fato do custo, né? Um preço de um ácido carbono não é o mesmo preço, não tem o mesmo custo de um ácido inoxidável, bem como sua manutenção não é a mesma. E no caso de materiais não ferrosos, são difíceis de serem ensaiados por conta mesmo do meio industrial, né? Dificilmente você encontra um metal não ferroso, né, na indústria. E além disso, requer um procedimento especial. Então, a forma na qual que você rege
uma inspeção em um aço carbono não é a mesma que você vai utilizar para fazer uma inspeção num aço inoxidável, bem como não é a mesma que você vai fazer a inspeção num material não ferroso. Certo? Mas não se preocupem, né? Porque aquele inspetor de ultrassom que vai fazer uma inspeção, por exemplo, em um metal não ferroso, ele não precisa se preocupar, ele basta apenas seguir o procedimento elaborado pelo nível 3. Certo?